O nosso assunto agora é a atuação do movimento Coalizão Brasil, uma plataforma sobre rastreabilidade de produtos, dentre outros itens, criada no ano passado. O movimento tem mais de 400 representantes do setor privado, setor financeiro, academia e sociedade civil. O objetivo desse movimento é incentivar e proporcionar uma economia de baixo carbono, competitiva, responsável e inclusiva. Nós convidamos para falar do atual cenário do movimento, recentemente criado, o Fernando Sampaio, que é um dos difusores desse trabalho. Ele também é diretor de sustentabilidade da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Ô Fernando, prazer, muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui no programa. Como é que tem sido realizado o trabalho da Coalizão Brasil? Foi criada não faz muito tempo. Pois aí, Dan, obrigado pelo convite aí para estar com vocês. Na verdade, a coalizão nasceu na COP de Paris ainda, né? Lá atrás, em 2015, quando os países apresentaram suas primeiras NDCs, né, os compromissos ali em relação ao clima. E o papel da coalizão é esse, é juntar setor privado, sociedade civil em propostas que façam o Brasil avançar nessa economia sustentável, né, nesse projeto de desenvolvimento de um país, de uma economia de baixo carbono. E olhando para a questão do uso da terra, agricultura, florestas, clima, floresta plantada, né? A gente sabe que a gente tem inúmeros desafios no campo, então a coalizão ela atua através de forças-tarefas onde a gente discute esses temas todos. A questão do Código Florestal, por exemplo, da rastreabilidade, de bioeconomia, de silvicultura de espécies nativas. Então tem uma série de temas que são debatidos na coalizão e a gente constrói propostas para políticas públicas que venham a ajudar esse desenvolvimento sustentável. E a questão, né, da rastreabilidade ela é uma das prioritárias, e aí a gente teve esses anúncios do Ministério da Agricultura no final do ano passado. Ok. Ô Fernando, como é que tem sido a aproximação da coalizão, que é da iniciativa privada, com os governos, que hoje também são grandes incentivadores, como você disse, do sistema de rastreabilidade, falando no caso da bovinocultura de corte? Sim. Bom, a gente vem atuando, né, para promover essa agenda de rastreabilidade. A gente entende que o Brasil precisa avançar em algumas coisas, né? Existiram inúmeros documentos que foram produzidos pela coalizão, mas também pela Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Um deles foi uma proposta para o Ministério da Agricultura de se avançar na questão da rastreabilidade bovina, né? No ano passado, a Secretaria de Defesa Agropecuária ela criou um grupo de trabalho para propor um plano para expandir a rastreabilidade individual bovina. Esse plano foi anunciado no final do ano passado, né? Então essa é uma das entregas do governo que veio através dessas demandas, né, do setor privado, da sociedade civil, avançar com a rastreabilidade bovina, né? Tem todo um plano, um calendário ali que foi apresentado. A outra agenda é essa de dar garantias socioambientais para essa produção agropecuária. E aí no Ministério da Agricultura tem outra secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inovação, onde começou a ser construída essa plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, que pretende ali reunir as informações das propriedades rurais, da produção agropecuária brasileira, e dar essas garantias para essa produção. Tá? Então são duas iniciativas que foram anunciadas pelo Ministério da Agricultura, que atendem essas demandas que a gente tinha,
mas que a gente vai ter que acompanhar e apoiar o desenvolvimento delas daqui para frente. Fernando, vocês têm alguma relação, só para lembrar, citar um grande projeto do governo federal, Ministério da Agricultura, que é aquele de reformar até 40 milhões de hectares de pastagens degradadas para aumentar a produção de alimentos, não só para abastecer o Brasil, mas também com excedentes para exportação. Vocês têm alguma relação? Vocês trabalham para isso também? Tem alguma sintonia do movimento com esse projeto? Sim, dentro da coalizão, enfim, a gente entende que o Brasil ele tem todas as condições de liderar, né, uma agricultura de baixo carbono, de desvincular a nossa produção agropecuária do desmatamento. E se a gente olha a questão do uso da terra no Brasil, na verdade, tem muita oportunidade de expandir a produção agropecuária em cima dessas áreas já abertas, né? Então, muitas áreas no Brasil foram ocupadas principalmente com pastagens, são pastagens que estão em algum grau de degradação, mas que são terras que têm aptidão para a agricultura e que poderiam ser transformadas tanto em lavoura como em sistemas de integração ou até em pastagens melhoradas, né? Então o Brasil consegue, de fato, suprir uma demanda futura do mercado doméstico, do mercado internacional, simplesmente investindo na recuperação e na transformação dessas áreas. Então essa também é uma política que o Ministério da Agricultura lançou no ano passado. Ele tem tentado alavancar investimentos lá fora para trazer recursos que permitam para o produtor avançar. Isso vai de encontro com as propostas da coalizão, né, e a nossa intenção é ajudar e apoiar de fato o governo a tornar isso realidade, né, a fazer de fato acontecer. Fernando, eu abri dando uma informação, depois você acabou fazendo a correção, de que o movimento foi criado no ano passado, mas não, você disse que foi criado há mais tempo, na COP de Paris. De lá para cá, que tipo de impacto a ação de vocês já teve no mercado mundial? A pergunta eu faço pelo seguinte: com esse trabalho de divulgação, de conscientização aqui no Brasil, uma tendência de mudar um sistema de produção do Brasil para atender às demandas internacionais com foco nas questões ambientais? Olha, desde que a coalizão foi criada, né, a gente convidou os setores da produção, do agronegócio, do setor privado para participar, porque a gente entende que essa questão do clima ela é tanto um risco para a produção agropecuária brasileira, quer dizer, se você tem mudanças climáticas, e a gente tem visto isso, né, secas, ou as enchentes no Rio Grande do Sul, ou fogo, a agricultura é uma grande vítima das mudanças climáticas, mas ela também pode ser uma grande solução. O Brasil desenvolveu toda essa tecnologia de agropecuária tropical, a gente tem o Código Florestal, né, nenhum outro lugar do mundo tem uma produção que é atrelada à conservação, como é a nossa por causa do Código Florestal, e nem uma produção que pode aumentar, crescer e ao mesmo tempo reduzir impacto. Ou seja, a gente pode, através da agricultura de baixo carbono, aumentar a produção e reduzir emissões. Eu acho que não tem nenhum outro lugar do mundo que tem tanto potencial como o Brasil tem de fazer isso. Então isso é uma situação de ganha-ganha, né? A gente está falando para o país que a gente vai produzir mais, ao mesmo tempo mitigar impactos, o que vai também garantir para a gente oportunidades no mercado de carbono, vai garantir mais acesso a mercados internacionais. Então essa agenda ela beneficia o setor produtivo. Agora, para ela acontecer, a gente precisa de políticas públicas que funcionem. Então, assim, as propostas que a coalizão constrói, e aí no nosso site lá tem, né, documentos que foram produzidos, tem um documento que chama Propostas para o Brasil que Vem,
que foi entregue para essa administração, né, quando esse governo começou, e onde estão descritos lá essas propostas que têm a ver com redução da ilegalidade, avançar na regularização ambiental da produção, avançar em políticas que tragam de fato esse ganho para o setor. Fernando, eu imagino que vocês têm um trabalho, além de ser muito importante, é muito longo também, é uma tarefa bastante árdua, porque o mercado internacional não entende ainda, de uma maneira geral, o que os brasileiros fazem. São muitas coisas feitas aqui no Brasil em termos de sustentabilidade, em termos de proteção ambiental, que essas informações não chegam lá fora. Imagino que vocês têm um papel muito importante para levar esse tipo de informação valiosa lá fora. Tivemos recentemente, no ano passado, um incidente com o diretor-geral do Carrefour, que disse que não ia mais vender carne que era produzida em países como Brasil, Argentina, enfim, países do Mercosul. Nós ainda corremos o risco de ter incidentes como esse, e por quanto tempo você acha, Fernando? Olha, eu acho que tem muito, né, um misto de desinformação, mas também de oportunismo nessas declarações. A gente sempre vê isso aparecendo, né? O Brasil precisa de fato mostrar que nós temos esse modelo de produção, que ele é muito sustentável, né? Ele está ali, como eu falei, aliado à conservação, reduzindo emissões, e o Brasil pode liderar globalmente essa agricultura de baixo carbono, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas tarefas domésticas para resolver. A questão da ilegalidade, principalmente no que tange ao desmatamento. Na Amazônia, a maior parte do desmatamento é ilegal, a gente precisa desvincular isso da produção, e por isso que a agenda de rastreabilidade também é importante, além de controle sanitário, a gente poder oferecer garantias ambientais para a produção. E a gente precisa atacar assuntos como esse da recuperação de áreas degradadas, né? Durante muito tempo, o Brasil agiu como se o estoque de terras fosse infinito, né? Você vai ocupando, degradando, ocupando um pouco mais ali na frente. Mas agora não, a gente tem a oportunidade de recuperar essas áreas, transformar em áreas mais produtivas, gerar mais renda, gerar mais oportunidade, sem a necessidade de ocupação de novas áreas. Tá? Então, existem gargalos, sim, que precisam ser trabalhados. O Código Florestal é outro exemplo. Né? O Código Florestal é de 2012, a gente está há 12 anos penando para que ele seja implementado, né? Tentando destravar essa análise do cadastro ambiental rural, que dá tanta insegurança aí para o produtor, dele não saber se ele está regularizado ou não. Então existem vários gargalos internos aqui, onde a gente precisa de fato se debruçar em propostas concretas para avançar. Fernando, eu tenho mais uma pergunta para você, até vou estender um pouco o tempo da nossa entrevista, porque esse assunto é muito importante. Vamos falar da rastreabilidade. O IBGE fala que nós temos uma população de bovinos de mais de 220 milhões de cabeças. A ABIEC, que você representa, fala em um rebanho menor. Enfim, de qualquer forma, nós temos um rebanho gigantesco. Qual modelo de rastreabilidade seria mais viável, seria mais aceito na comunidade internacional? É a rastreabilidade individual, é em blocos, é por fazenda? Quais são as discussões hoje em torno desse modelo de rastreabilidade? Em primeiro lugar, assim, o Brasil tem rastreabilidade, né? Isso é importante dizer, não é que o Brasil não tenha rastreabilidade, nós temos um modelo de rastreabilidade que é essa rastreabilidade baseada na Guia de Trânsito Animal, a GTA, que controla o movimento de lotes de animais de uma fazenda para outra, das fazendas para os frigoríficos. Tá? Isso funciona, é uma das garantias que o país oferece para a gente acessar a maior parte dos mercados mundiais aí, mas
é importante lembrar o ponto, né? A gente esse ano vai ter um reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal do país como livre de febre aftosa sem vacinação, né? É uma luta aí de 60 anos contra a febre aftosa. A visão da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura é que a gente precisa aprimorar os controles que nós temos para ser capaz de dar uma resposta mais rápida. E você consegue isso com a rastreabilidade individual, tá? Então, assim, é uma decisão técnica de melhorar a capacidade de resposta da defesa agropecuária no momento, né, onde a gente passa a ter esse status sanitário. Então, esse é um ponto. Agora, por outro lado, assim, a gente sabe que o Brasil, seja qual for o número, né, mas está falando de 200 milhões de cabeças, você não vai simplesmente decretar do dia para a noite que todo boi tem que estar com um brinco na orelha. É por isso que a gente construiu um plano junto com o Ministério, com os setores, de como isso pode ser implementado de uma maneira factível, que o produtor consiga acompanhar, que a gente não passe a exigir algo que não dá para ser feito, tá? Então, assim, foi um plano construído com a BIEC, com a CNA, com outras entidades do setor, junto com o Ministério da Agricultura, que a gente entende que é a maneira de fazer acontecer. Isso falando de rastreabilidade sanitária, tá? O outro lado da rastreabilidade é assim, como é que eu garanto que essa produção está dentro da legalidade, né, que essa produção não está vindo, por exemplo, de uma área indígena invadida ou de um desmatamento ilegal, de uma área grilada, enfim. O governo tem uma série de informações sobre as propriedades e sobre a produção em lugares diferentes, em formatos diferentes. Então, eles estão trabalhando nessa plataforma para integrar essas informações para que os nossos produtores sejam capazes de demonstrar, e assim, a imensa maioria dos produtores está fazendo tudo certo, né? Mas a gente precisa de uma ferramenta para poder demonstrar que essa produção, de fato, ela atende esses critérios da legalidade, critérios de mercados que estão exigindo saber. Então, esse é o outro lado, né? A gente integrar essas informações e juntar isso com a rastreabilidade para poder demonstrar essa produção sustentável. Como é que o Coaliza Brasil, como é que vocês estão se preparando para a COP, agora no final do ano em Belém, COP 30? Bom, a COP 30, ela vai ser um momento importante ali do Brasil poder apresentar, né? Na última COP o Brasil apresentou uma meta intermediária ali para 2035, essa NDC, ou seja, é um plano para reduzir emissões. Né? O Brasil apresentou uma meta e agora o Brasil precisa construir o plano de como que a gente vai chegar nessa meta, né? E a gente vai ter discussões ali na construção desse plano, que o governo chama de Plano Clima, para dizer qual pode ser a contribuição da agricultura e da pecuária. Então, assim, se a gente recuperar pastagens, aumentar a integração lavoura-pecuária-floresta, se a gente melhorar a genética do rebanho, o quanto o setor pode contribuir para essa redução de emissões. Então, a coalizão ela tem esse papel, né, de poder trazer elementos para a construção desse plano clima, nessa área de uso da terra, envolvendo também conservação, restauração florestal, e isso é o que a gente vai levar para Belém. E aí tem uma discussão importante também, que é a do financiamento, né? Como é que essas ações todas podem ser financiadas. Na verdade, tudo que a gente está falando, essa transição na produção, a conservação de florestas, a restauração florestal, tudo isso depende de investimentos também, que é uma das discussões da COP lá em Baku que ficou inacabada e vai ter que continuar aqui. Tá? Então essa é a principal agenda que a gente vai ter,
de apoiar a construção do Plano Clima e trazer essas contribuições de como o setor de uso da terra e da agricultura pode contribuir para o país atingir suas metas e seus compromissos.